Imagine você estar na sua casa e de repente uma grande chuva se avoluma e não tem nada a ver com o El Niño. Essa chuva é tão intensa e tão persistente que todo mundo se apavora, mas fica mais apavorado ainda quando não consegue sair de casa de jeito nenhum, nem tentando quebrar o vidro, afinal os vidros se tornam inquebráveis. A situação se torna insustentável quando passa um dia, 2 dias, meses e talvez até anos. Essa é a premissa do novo filme da Netflix com um brasileiro no elenco, que eu vou trazer a crítica para vocês, e tem muita coisa para conversar, afinal eu vou tentar fazer um final explicado por aqui. Então bora, que eu já tô super ansioso para esse vídeo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme A Última Casa. Filme esse que chegou há pouquíssimo tempo na Netflix, se eu não me engano, ontem. E nesse filme a gente vai conhecer o nosso protagonista, que nada mais é do que Wagner Moura, que será aqui o Jason, que ele tem a sua família perfeita ali com sua esposa, seus 2 filhos e uma vida tranquila. Ele é um engenheiro que agora está tentando uma realocação no mercado de trabalho. Logo no início a gente vê ali ele buscando uma nova área, só que aí a normalidade toda é quebrada quando uma chuva começa. Chuva esta que aparentemente é normal, só que quando eles tentam sair para fora de casa, eles não conseguem mais. Tentam quebrar os vidros e eles são inquebráveis, vão tentar abrir as portas e parece que elas estão trancadas do lado de fora e tudo vira um caos, afinal parece que eles estão numa espécie de cúpula ali em suas próprias residências. Quando eles olham para fora, os seus vizinhos também estão na mesma. O que está ocasionando tudo isso, a gente vai descobrir conforme o filme vai se desenvolver. Afinal, além da chuva, há outros perigos, que são alguns seres ali que parecem estar espreitando as residências à espera de dar o bote. Estava ansioso para esse filme da Netflix, confesso que quando eu vi o trailer, vi o Wagner Moura ali, que é o nosso orgulho nacional ali, representando um papel de peso, um protagonista, fiquei bem feliz e vou dizer para vocês que eu tive uma grata surpresa. Antes de eu falar explicações para vocês sobre a minha ótica do que eu entendi sobre o final desse filme, eu vou fazer a minha crítica sem spoiler aí para quem curte. É um filme legal, um filme que, por mais que ele tenha 1h50 de filme, que eu acho que seria um tempo grande para um filme comercial, é um filme que se sustenta nesse tempo. Então nós temos ótimas atuações, tanto do elenco mirim, que participa quase que 70% do filme, quanto do elenco adulto, que irá o interpretar na passagem do tempo, e também os pais ali, tanto o Jason, que é o Wagner, quanto a outra atriz, que é a esposa dele, também representam muito bem. A dinâmica do conflito dessa família, enquanto o mundo começa a desabar lá fora, é para mim um pouco utópica. Eles são muito felizes, eles demoram muito tempo para ficarem nervosos. Afinal, querendo ou não, eles estão presos dentro da casa, tem todo o recurso da comida que é completamente limitado, a água potável que eles não sabem quanto tempo vai ter. Então é uma situação que seria muito emergente, que claramente eclodiria brigas, conflitos internos, só que isso demora muito tempo para acontecer naquela família que é quase que uma família de margarina. Confesso que essa parte do filme não me pegou tanto, não achei com muita lógica, mas conforme o filme vai passando, você vai se acostumando e tudo bem. É uma família feliz, a gente vai comprá-la até a rodagem desse filme. Passando isso, conforme as revelações vão surgindo, não é um filme que vai te dar todas as respostas, até farei o final explicado para vocês daqui a pouco. Mas ainda tenho muitas dúvidas que talvez vocês me sanem nos comentários, então é um espaço aberto. Mas mesmo assim, dada as suas limitações, é um filme que satisfaz com suas respostas. É um filme que tem muita ação em determinado momento do filme, digamos que no terceiro ato. No primeiro ato a gente tem essa apresentação dos personagens, da família. No segundo, a gente tem meio que os desenvolvimentos das habilidades técnicas que cada um tem e de que forma isso vai ajudar no desenvolvimento do filme. E isso é bem importante nesse filme aqui. E no terceiro, o conflito final, o clímax. E eu acho que do segundo para o terceiro, ele dá uma acelerada mesmo.
é bom, se torna satisfatório, e eu achei um filme bem legal mesmo, assim, não vai ser uma obra-prima do cinema contemporâneo, mas é um filme que vai divertir toda a família, com toda certeza. Se seu pai, assim como o meu, gosta de filme de monstro, vai gostar. Se você gosta de filme com terrores ocultos ali, você também vai curtir. Lembrou pra mim The Quiet Place, assisti com um amigo que até falou que é um Last of Us paraguaio, então dá pra você buscar algumas referências ali que eu acho que são interessantes. Agora vamos partir para o spoiler. A gente vai descobrir, conforme o filme vai se desenvolvendo, que há seres fora da casa. Seres esses que eles têm algum tipo de controle sobre essa chuva, sobre essa água. Quando a chuva aparece, são os momentos onde eles estão em mais risco. Inclusive, a garota, quando pequena, ela acha que esses seres estão tentando se comunicar com ela em determinado momento, quando ela passa a mão no vidro e a água do vidro meio que acompanha a mão dela ali, acompanha a caneta que ela está passando ali pelo vidro, então ela entende que eles querem algum tipo de correspondência com ela, por mais que toda a família dela, os pais e o irmão também, acabem meio que ignorando essa ideia, falando, não, nada a ver, vai dormir criança. Mas a gente acaba descobrindo, como muitos filmes de terror e suspense, e também aqui de aventura, que a criança, ela tinha razão. De fato, eles querem uma espécie de comunicação. Eu não diria uma comunicação de fato, mas eles são seres sencientes. Eles não são apenas animais selvagens que estão lá fora. Esses seres, na minha ótica, são seres do universo Lovecraftiano. Então a gente vai ter o Cthulhu ali. Até mesmo a estética desse animal é muito de Cthulhu. Pelo menos daquilo que foi criado para o cinema ou para desenhos animados, do que é o Cthulhu, que é aquele ser meio estranho, que tem umas mandíbulas estranhas, tipo, meio melequentas, assim, que eu vou até colocar fotinho pra vocês daquilo que a literatura cria, como esse monstro que o Lovecraft nunca pensou dessa forma, afinal ele não era ilustrador. E esses seres, então, partindo da ideia do Lovecraft, eles não são seres cósmicos, como ele imaginou, mas são seres que vêm da água, né? Então eles são seres que sempre existiram, que estiveram na água, e eles acabam vindo ali para a Terra após essa grande chuva que meio que deixou eles ali livres. Esses seres, eles, pelo menos pelo que eu entendi, vão deixar essas casas ali isoladas, pelo menos naquele bairro, porque de fato é como se fosse várias gaiolinhas que eles vão acessar para se alimentar conforme o filme passa. E isso vai fazer mais sentido lá no finalzinho do filme. Por quê? Porque aí no final do filme, essa família ela vai conseguir ter acesso a outras casas através do encanamento, lá que eles quebram um vaso sanitário e percebem que pelo fato da casa deles estar afundando, eles têm acesso à casa dos vizinhos através do encanamento, isso depois de muito tempo de filme, quase no final mesmo. E aí, com acesso a essas outras casas, eles também vão perceber que eles conseguem trazer essa criatura para dentro, e trazendo ela para dentro, eles têm a ideia de caçá-la, porque eles já caçam animais no mecanismo que esse marido que tem habilidade técnica de criação, lembra que eu falei que as habilidades técnicas de cada um vão ser necessárias, no caso dele é de criação de armadilhas, de ferramenta, ele é um cara estratégico, ele vai criar essas armadilhas para caçar animais, então ele caça vários tipos de animais no decorrer do filme, esquilos, raposa, tudo para alimentação da família, e a ideia dele então nesse momento é fazer uma grande armadilha para caçar esse monstro que aterroriza a família deles. Conforme a mãe da família acaba passando para outra casa, ela percebe que a casa do vizinho, que era dentista, que supostamente teria remédio, parece que ela foi submersa na água. É a primeira coisa que ela vê. Eu falei, nossa, parece que aqui faz muito tempo que foi submersa, as paredes, o limo. E de fato ela foi submersa, a gente vai descobrir logo depois, porque a casa deles também vai ser submersa. Agora, o motivo que a casa deles até então está intacta e a casa dos vizinhos não estava intacta, isso eu confesso que eu não entendi. O que tem de tão especial na casa deles? Chega um momento então que ela volta para casa, consegue meio que se aproximar do Cthulhu, o Cthulhu corre atrás dela, tem toda essa questão aterrorizante do corre-corre, que a gente já está acostumado nesse tipo de filme, e aí nesse momento lembra muito de Quiet Place, daquelas cenas da protagonista parada entre uma pilastra e a criatura aqui do lado, fazendo sons estranhos. Aí, nesse retorno, eles descobrem então que eles podem fazer com que essa criatura venha ali para dentro,
Aí, partindo que essa criatura esteja lá dentro, matá-la para que ela abra as portas. Aí, essa ideia de abrir ou não as portas, tipo, seria a libertação da gaiola. Só que quando essa criatura está presa, quando eles conseguem, depois que a casa inteira é inundada, que por algum motivo que eu não entendi, se vocês podem me ajudar me explicando nos comentários, a partir do momento em que eles têm a ideia de que eles têm acesso a outras casas, e o Cthulhu tenta se aproximar deles uma única vez ali, que é correndo atrás da família, tipo, próximo mesmo de fato. Tem um momento em que ele entra dentro da casa, mas ele não consegue nada, mas dessa vez ele consegue ver que existe uma família ali dentro, ou seja, mais alimentos na minha gaiolinha que eu não tinha me dado conta. Essa casa é completamente alagada por diversos buracos, assim como qualquer alagamento, tipo, sai por cano de esgoto, sai pelo cano da pia, sai por todos os buracos possíveis que teria acesso à água. Por que isso não acontecia antes? Não tenho a mínima ideia. Aí, sim, eles prendem essa criatura de uma arapuca gigantesca que o Jason faz. Essa criatura fica amarrada, e quando o Jason se aproxima para matar essa criatura, que ele percebe que a porta não abriu, ele vai meio que tentar negociar a abertura da porta e falar, ou você abre essa porta aqui para que eu e minha família sejamos salvos, ou você vai morrer agora. Aí sim, lembra que eu falei que ele caçava animais, passa meio que um flashback na cabeça dele e ele percebe que de fato a criatura ele também era uma caça da criatura. E as caças que ele caçava, os raposas, esquilos e qualquer outra coisa, elas não eram inimigas, elas eram alimentação. Então, na cabeça dele, parece que ele entende ali naquele mínimo flashback que, tá, a gente não precisa ser inimigo, a gente pode coexistir. E aí sim a gente tem uma fábula ecológica, que seres podem coexistir, podem ter a piedade, a gente pode entender que a natureza pode coexistir com os seres humanos de maneira pacífica e de maneira respeitosa, e quando ele liberta essa criatura então abre essa porta, escoa tudo que restava de água, e essa família enfim sai ali para fora da casa deles e para o convívio. E aí até a filha, que é a narradora da história, que é a filha mais nova, que no final vai ser quase que uma adulta ali, ela narra a história que esse foi o último dia de chuva, porque eles vão ali pro quintal, aparecem mais monstros marítimos que são os Cthulhus, ou os Leviatãs, você pode chamar como você quiser, e aí essas criaturas vão atacar essas famílias, só que essa outra criatura que ali eles salvaram, ela vai meio que, certo, dar um recado para seus irmãos, falar, não, essa galerinha aí é gente boa, a gente pode coexistir. Eles estão respeitando. Eles não são as nossas presas, eles são seres que convivem com a gente no mesmo espaço. E aí a gente vê então essa família livre, a casa desmoronando por completo, caindo num abismo completamente profundo. E aí, no lado metafórico, a gente pode dizer que seria um adeus a ideia de passado completo. A partir de agora a gente vai ter uma nova ideia de natureza, uma nova ideia de coexistência, aquela ideia urbana onde o homem caça e entende a natureza como algo que é completamente a sua presa, não é mais. A partir desse momento vai ter uma nova espécie de coexistência respeitosa. E aí a gente vê eles achando um barco esse que os leva para o mar. E aí a gente até vê na sombra da água alguns seres marítimos, ou seja, os Cthulhus, eles não deixaram de existir, eles continuam existindo, só que agora em busca de novos alimentos, de uma nova forma de existência, assim como essa família que vai buscar um novo lar. O último recadinho do filme é quando essa família tenta se comunicar por rádio para ver se há mais sobreviventes, e existe então uma resposta. Tem muitos pontos que ficaram confusos para mim no filme, que eu acho que não foram bem desenvolvidos ou não foram bem explicados. Um deles é como que esse Cthulhu, ora é muito perigoso, ora não é. Porque chega um momento do filme em que eles percebem que o acesso ao vidro faz com que esse monstro enxergue eles, e partindo do momento que eles enxerguem eles como presa, eles podem ser caçados ali, ele pode vir matar essa família. Mas isso só ocorre depois que eles têm essa percepção, porque até então o filme inteiro é eles debruçados sobre a janela, conversando com o vizinho, conversando com o outro. Então, o que tornou eles presa naquele momento e anteriormente não? Não sei. Sei que a partir daquele momento a janela se tornou um perigo para eles. Outro ponto que eu acho confuso foi o fato de só aquela casa em específico
ser a casa que não alaga. Tipo, que os bichos não têm acesso, que passam a ter acesso apenas no terceiro ato. E a resposta que não foi satisfatória para mim foi essa ideia do animal que, depois que ele é preso, ele vê a piedade humana, partindo da piedade humana, ele resolve parar completamente com a chuva. Mas tá, ele vai comer o que a partir de agora? Por que exatamente que ele estava usando os seres humanos como presa? Tipo, fica muito aberto. Essa resposta, ela não me satisfez, ela ficou muito agridoce esse final. Tipo, tá, do nada essa criatura vai lá e fala com as outras criaturas que tá, esses carinhas aí a gente não deve caçar, vamos viver a nossa vida. E a chuva a partir desse momento parou. Que a chuva seria meio que uma porta de entrada para esses bichos marítimos. Né? Que eles têm um acesso à água, ou eles têm um vínculo muito forte com a água, choveu, eles aparecem. Tá, mas por que parou de chover nesse momento? Por que a partir do dia 1, né, que até a menina fala, a partir de agora é dia 1. Eles ficam 5 anos, se não me engano, presos nessa realidade, e a partir de agora seria uma nova história. Eles estão reescrevendo. Tá, mas e por que nessa nova história não tem mais chuva? Por que Cthulhu não é mais um perigo, não é mais uma ameaça, ou Leviatã, seja lá quem for? Isso não ficou claro. Outra coisa que pra mim é bem final agridoce de filme de ficção científica e aventura e até mesmo alguns de terror. Temos um final feliz. Lembra que eu falei sobre habilidade técnica? Uma das habilidades do personagem do Jason é que ele é o inventor, o estrategista, ele consegue criar as ideias e criar as ferramentas até para que a família saia dali, reconstruir um carro. Tem toda essa questão da engenharia, né? Ele é um engenheiro. A mãe da família, por sua vez, ela vai lidar com essa questão da botânica, com essa questão da plantação, ela tem ideias de como plantar uma coisa aqui, outra coisa ali. Beleza, consegue inclusive fazer quase que um jardim dentro da própria casa, quase não, ela faz um jardim. No final da história a gente vai ver que ela tem até plantação de milho ali dentro da casa. E a ideia de que a estrutura da casa não é corrompida, porque a ideia é que essa pressão da água que esses seres criaram, eles meio que protegem essa casa, que para eles seria uma espécie de gaiola de alimentação futura. Beleza. Saindo para o mar, o que essa família vai se alimentar? Tipo, tá, antigamente eles tinham toda a questão da natureza a seu favor, a questão dos animais que eles conseguiam caçar, a água que eles conseguiam tratar com a chuva, mas e no meio do mar? O que eles... O mar é este que, tipo, é praticamente o mundo inteiro. O que eles vão comer, o que eles vão beber, de que forma que eles vão sobreviver nesse novo cenário? Então isso fica sem explicação, tipo, meio que... quase que uma utopia. Então, daria esses adendos. Mas, como explicação final, uma crítica ao, sei lá, a ideia que nós temos predatória da natureza versus uma solução de ecologia sustentável, de uma realidade onde a gente consiga coexistir com todos os seres e não usá-los como nossos objetos, e entender que nessa cadeia alimentar, nós não somos esse topo que a gente imagina, e sim a gente pode ser também uma presa, a gente pode se entender ali nesse organograma como alguém que também pode estar em perigo e que também é uma ameaça, e que esse processo predatório, ele pode sim ser algo muito maléfico para todos que coexistem nesse lugar, se é feito de modo desmedido, se é feito de modo predatório mesmo, de fato, sem esse respeito à coexistência da natureza e do ser humano. Então, essa é a minha ideia sobre o filme, é isso que eu entendi sobre esse filme. Caso você tenha outra opinião, falar, nossa, Diego, nada a ver o que você falou, eu achei que é outra coisa, sinta-se à vontade, escreva textão, redação do Enem, eu vou ler, mais pessoas vão ler, a gente vai ficar muito feliz aí com sua opinião. Claro que sempre com muito respeito. Assim como na natureza dessa fábula ecológica coexiste de maneira respeitosa, aqui no Cripteca a gente coexiste também de maneira muito respeitosa, e caso não haja respeito, aí não vai ficar hater por aqui, a gente bloqueia, como eu sempre falo, direto das portas para fora. Então essa é a minha crítica, agradeço a cada segundo de vocês por aqui, e fiquem por aí que semana que vem a gente vai ter muita crítica, e aí talvez tenha algumas surpresas bem positivas.